Né, eu sou nutricionista formada há 15 anos e há 15 anos também atuando na área clínica. Então já tem uma bagagem aí grande, né, de questões de pessoas, vários transtornos alimentares, doenças. E agora tenho focado mais na questão da nutrição comportamental. Por que será? Porque, na verdade, não adianta a gente conhecer apenas a parte técnica. Saber se alimentar, a maioria das pessoas sabem. Se eu chegar aqui e perguntar quais são os alimentos saudáveis, todo mundo vai saber responder. Quais são os alimentos não saudáveis? Todo mundo também aqui sabe. Agora, por que continua fazendo errado? Por que continua com acima do peso, com diabetes, hipertensão? Por quê? Porque, na verdade, existem outras questões, né? E como você disse muito bem anteriormente, nós não somos apenas um corpo andante por aí. Somos mentes que pensam. Pode pensar loucuras, que na verdade nem tudo que é tão perfeito é normal. A gente precisa ter um pouco de loucura também, faz parte nossa. E então a gente vai chegar a entrar nesse tema, que é a nutrição comportamental. O que a nutrição comportamental tem trazido de benefício para as pessoas. E aí que eu trago os sabotadores, né? O que são sabotadores alimentares? Posso continuar então, Márcia? Posso dar seguimento? Traga pra gente, estou curiosa com os sabotadores internos e externos. Isso, então você já respondeu que são dois tipos de sabotadores, os externos e os internos. Então, um dos principais deles é o interno, porque esse a gente pode modificar, está aqui dentro do coração e dentro da mente. Então, o que pode sabotar uma alimentação saudável? Se a maioria das pessoas sabem se alimentar, sabe o que é saudável, em sua grande parte, claro, há alguns detalhes que as pessoas não sabem muito bem, o uso de óleo de coco é bom ou não, enfim. Mas que vegetais, frutas são bons e saudáveis, isso, unanimidade, é sabido. Então, por que faz tudo errado, né? Então, são comportamentos alimentares. Isso vem primeiramente da infância. Você trabalha com constelação familiar, também traz aquela questão da infância. Então, o comportamento da mãe, já a criança no ventre materno, o que a mãe comia, né? E os pensamentos dessa mãe ao comer já vão interferir nesse bebê. Se esse bebê vai ter o aconchego da mãe, vai ser amamentado, né, pelo seio materno, é uma questão. Se ela não se por algum motivo a mãe não quis ou não pôde, essa criança vai ter uma privação de alimento próprio para ela. Então isso já vai interferir no futuro também. Tá? Mas isso não é o problema de tudo. Tudo pode ser modificado e melhorado. Perfeito? Então, também tem uma outra questão, né? Como essa família comia, né? Tem famílias que estabelecem horários. O horário do almoço, todo mundo fica à mesa, senta-se, come-se. Mas tem família que não tem horário para comer. Cada um chega em casa, pega a sua comida, é rápido e sai. Não tem aquele ritual, né, de uma família clássica, de todo mundo sentar à mesa, fazer um almoço, uma refeição juntos, compartilhar juntos. E aí cada um é do seu jeito, cada um come no seu tempo. Isso, no futuro, a pessoa não tem horário para comer. E ela come por quê? Porque dói o estômago. E tá doendo, tá na hora de comer. E aí eu coloquei uma escala da fome num post. Não sei se você viu, Márcia. Um post que eu coloquei, a escala da fome, de 1 a 10. Então ela diz mais ou menos assim: quando é que você vai comer uma refeição? Você tá gritando de dor, de fome, dor de cabeça, querendo comer algo? Ou você come porque tá na hora de comer, sente um incômodo, uma vontade e você se alimenta. Porque se você é desses que espera a barriga roncar e sentir mal para comer, a tendência é você comer muito mais do que você deveria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você come o que vê pela frente.
Você não tem tempo de fazer, de preparar um alimento bacana, legal, saudável. Dá dando mole na sua frente, você vai comendo. Você não mede esforço de saciar aquela vontade de comer. E come rápido também. Uma outra questão é você precisa de tempo para digerir o alimento. Não adianta você comer rápido que sua mente precisa de um tempo para enviar essas enzimas digestivas e poder processar esse alimento. Se você não consegue comer no tempo adequado, mastigar bem os alimentos, você não vai digerir bem. Esse alimento vai fermentar ou no estômago, no intestino, e vai ter problemas gástricos, problemas intestinais. E a gente sabe muito bem quantas pessoas sofrem de gastrites, úlceras e até outras doenças mesmo, né, que é do trato gastrointestinal. E muitas das vezes é causado por comer rápido, por não digerir direito o alimento, né? E a gente tem tantos dentes assim, né? Deus não deu dentinho só para sorrir, para mostrar que tem dente bonito. É para mastigar o alimento. É processo nosso. Tem que mastigar, né? Isso faz parte da digestão. A digestão começa pela boca. Então, a pessoa engoliu o alimento rápido e não dá tempo de processar, é uma questão. É um sabotador também. Você deixar ficar com muita fome para ir comer e comer o que vê pela frente. Então, esse é um ponto número 1. Tá? Outra questão é o pensamento de escassez. Né? E acho que você pode me dizer também um pouco disso, Márcia. Porque aquele pensamento que não vai ter mais, né? Ou por algum trauma, algum processo, e que a pessoa tem aquela necessidade de comer rápido, com medo de não ter depois. Ou alguém da família que sofreu muita fome, muita privação. E aí ela tem aquilo na mente de uma forma até subconsciente. E ela come rápido, como se não houvesse amanhã. Sim. E isso, a longo prazo, ela vai ganhar peso, ela vai consumir mais do que deveria. E depois vai querer fazer uma redução gástrica. Olha só que loucura, né? Ela vai querer fazer uma cirurgia por um problema comportamental. Poderia ter feito uma terapia, uma constelação, né? Descobrir a causa desse sentimento de escassez e a vontade exagerada de comer, antes de procurar uma cirurgia tão invasiva e com tantos efeitos colaterais. Que isso aí não é dito. É importante operar rápido, é importante divulgar, consumir muito remédio para as indústrias farmacêuticas ficarem cada vez mais ricas. Mais gordinhas. Cada vez mais... As indústrias farmacêuticas cada vez mais gordinhas, né? Gordinhas e felizes, né? E aí quando você fala da questão do alimento na gestação, eu vi aqui uma entrevista, que aliás eu esqueci o lugar, mas a gente vai entender, porque eu assisti várias coisas, e uma pesquisa foi feita que na época da guerra, durante um período de 6 meses, houve num determinado país uma falta absurda de alimentos. Que as mulheres que estavam grávidas 3 meses antes da falta do alimento, que elas se alimentaram perfeitamente, as crianças mais adiante, elas tiveram uma vida de controle corporal, físico, de uma forma normal. Mas as mães que passaram fome nos primeiros 3 meses, as crianças, depois que cresceram, se tornaram obesas, por causa justamente da escassez alimentar. Isso. E olha que interessante, exatamente porque isso. Nós somos seres relacionais desde que nós estamos no ventre da nossa mãe. Isso o Bert Hellinger fala, a Eleanor Luzes. Bert Hellinger é o grande criador da constelação familiar, que é essa técnica que harmoniza as relações.
E a doutora Eleanor Luzes, que ela trabalha com a ciência do início da vida, não sei se você a conhece, mas eu acredito que deva conhecê-la. A criança, quando o óvulo encontra com o esperma, ela já começa a se alimentar. E o corpo Sim. é tão inteligente, essa pegada dessa visão é tão bacana, porque assim, o corpo é tão inteligente que ele não necessita de remédio para crescer. E ele se desenvolve. E o primeiro órgão que ele gera é o coração. Logo depois, eu não sei se é o cérebro ou se é o intestino, mas é um dos dois, e os três ficam interligados. Cérebro, coração e intestino. Cérebro, coração e intestino. Não é? Gente, isso é tão maravilhoso. Ou seja, quando a gente vai crescendo e que a gente nasce, a gente pode trazer algo com referência à mãe, porque a gente traz informações da família materna e da família paterna, e que isso vai gerar um desconforto no bebê. E se ele nega a amamentação, a gente percebe que ele traz uma diferença com a mãe. E quem é a mãe? A mãe é o primeiro alimento do bebê. E quando ele já nasce com essa diferença com a mãe, que pode ter sido porque a mãe teve um relacionamento anterior, que foi anterior ao pai, que foi mal desfeito, né? A relação acabou conturbadamente, ou alguém se interferiu, ou ela estava prometida a outro homem. Aquele homem cuja relação foi mal terminada, ele olha para a relação futura daquela mulher com inveja, com raiva, e quando o bebê nasce, ele capta aquela raiva daquele sujeito, principalmente se for menino, e ele joga essa raiva para essa mulher, porque a raiva, a emoção é uma energia. E se há algum relacionamento lá atrás que não foi desfeito, seja na família da mãe ou na família do pai, a criança que nasce, ela vai vir com raiva ou da mãe ou do pai. Se ela deixa de tomar o leite, já é notório que ela traz algo que ela vai desenvolver e vai rejeitar a sua mãe. E já rejeita desde bebê. E cresce. E o que vem a ser essa compulsão alimentar quando ela rejeita a mãe? É porque ela percebe inconscientemente que a mãe é um ser ao qual ela deve respeitar, ela deve honrar, mas ela não consegue. Sabe aquela frase que você deve ouvir muito no seu consultório? É mais forte do que eu. Doutora, é mais forte do que eu. Porque é algo que está a nível do invisível e que a gente não consegue acessar. Quando a gente abre uma constelação familiar, a gente vai ver para onde a alma daquela criança está olhando. E esse comer, ele passa a ser uma proteção para não se matar. Olha que interessante. Certa vez eu constelei uma moça que ela chegou para mim e disse: eu ouvi um dos seus vídeos, que aliás eu tenho uma página, Como Viver Leve e Feliz. Ela disse para mim: eu vi um dos seus vídeos que quando a gente come demais e engorda, é porque a gente tem raiva da mãe. Eu tenho raiva da mãe e sou magra. E aí foi muito interessante, porque quando a gente abriu a constelação dela, o olhar dela não era para a mãe, era para o pai. E aí você emagrece. É o contrário. Olha que interessante. Interessante isso. É bem interessante mesmo, hein? É porque a nossa percepção é uma percepção da interpretação que a gente faz sobre o que a gente vê. A gente olha para um sujeito e fala: caramba, eu tenho raiva daquele sujeito, mas eu não sei o porquê eu tenho raiva. Então a gente
a gente tem uma interpretação. Agora a gente não sabe por quê, porque a gente, na verdade, faz um download de todas as emoções que a gente carrega do nosso sistema familiar. E o nosso inconsciente, ele diz, a gente não precisa daquele sujeito para evoluir, a gente precisa do outro. Aí a gente vai para um relacionamento que a gente ama à primeira vista e depois o outro passa a ser um traste na nossa vida. É porque ele traz coisas da nossa família que a gente precisa olhar para curar. Exatamente. E a gente não consegue. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai comer. Comer para saciar aquela dor. Você já pegou no seu consultório alguém com raiva do marido e que comia para saciar aquela dor? Mais ou menos. Eu já vi pessoas que com depressão, né? Pessoa deprimida, chegou no consultório, mas falou, chorou, fez tudo. E aí eu comecei a conversar e ela soltou, eu como porque é o que me dá prazer a comer, é minha válvula de escape. Né? Então as questões dela toda, ela joga tudo na comida, compensa no comer. Né? E como tem pessoas que compensam na bebida, tem gente que é no cigarro, até drogas, né? São questões internas, e aí pode ser com o marido, mãe, o que seja, né? E desconta aquilo tudo, é a válvula de escape, né? E aí que eu vou entrar aqui no comer, na fome emocional, né? Que é um dos sabotadores internos. Que existe a fome, da escala da fome, realmente você tá ali com o estômago, já passou 2 horas, 4 horas sem se alimentar, que é o normal, e já sente aquele vaziozinho, aquele incômodo, né? Aquela necessidade de comer algo, essa é a fome normal. E tem a fome emocional, que você acabou de comer, né? E tô com uma vontade de comer um negocinho, um docinho. Ou então tá no trabalho, né? Almoçou, e aí todo mundo comendo um bolinho. Agora tá na moda bolo de pote, né? Tá uma febre agora. Todo mundo adora aquele negocinho de bolo de pote. Cara, eu vou comer. Não, aí que delícia. Todo mundo tá comendo. Eu vou comer. Não tá nem com fome. É uma fome emocional. Então, ela está relacionada tanto à parte social, né, dos amigos, está relacionada às ansiedades, essas questões também que o doce remete ao paladar infantil, né? Quando a gente começa a crescer, o que a criança gosta? A criança gosta de doce. Às vezes, a criança interna dela está com questões precisam ser vistas chamando atenção, assim, olha aqui a criança interna. E aí a vontade de comer doce, eu não consigo parar, eu não sei porquê. Né? E é muito difícil para as pessoas olhar para si. Né? Eu estava falando sobre as lives que eu tenho feito, eu tenho falado sobre temas variados. E a live que deu mais ibope foi a que eu falei de nutrição estética. E as que eu falo de nutrição comportamental, a saúde da mente, poucas pessoas assistem. Por que será, né? Eu estava pensando nisso. Porque é muito mais difícil olhar para dentro. É a loucura localizada. Exatamente. É fácil olhar para fora. É fácil ver aquela gordura localizada ali. Tá incomodando. Só que olhar para a loucura localizada, que você disse, é difícil. Questões internas. Aí vem a questão familiar, questão da infância, pai e mãe. É muito complicado, né? Fazer terapia, né? Buscar uma consteladora, terapia, enfim, técnicas que façam você olhar para dentro é muito difícil e doloroso. Mas sim, é a cura de tudo. Tá tudo aqui dentro. Mas as pessoas estão com muito medo de olhar, na verdade, para a dor. Porque quando você olha para algo que você desconhece e sabe que vai machucar, você tem medo de abrir aquela porta porque você não sabe o tamanho do bicho-papão que está ali atrás. Porque mas é preciso encarar ele. Se a pessoa já tivesse essa noção, falei, não, olha, deve ser deste tamanho.
eu vou lá e abro a porta. Tanto que a gente fala, gente, para fazer constelação familiar, você precisa ter coragem. Porque você vem olhar para uma questão e você sai com 20 questões atrás de você. E aí muita gente dá um passo atrás. Mas o que é legal de você olhar para as questões é você primeiro entender que você é um ser que, para evoluir, precisa primeiro se relacionar. E quando você se relaciona com o entendimento de que o outro é um reflexo seu, você vai olhar para ele com compaixão, porque você vai entender, eu tenho isto dentro de mim. Porque o que está do lado de fora é a mesma coisa que está do lado de dentro. Então você vai agradecer a ele por ele te trazer aquela questão. E aí você vai entender Sim. que aquela questão está ligado com o sintoma que você tem. E o sintoma que você tem está ligado com algo que está lá atrás, que este sujeito está te trazendo. E aí você vai começar a perceber que outras pessoas passaram pelo seu caminho, te mostrando as mesmas questões e que você só foi fechando as portas. Porque inconscientemente você sabe que atrás daquela porta o bicho-papão está babando para que você abra. Mas não é para te agarrar, é porque ele está querendo ir embora também. Nós viemos para resolver questões nossas, para alcançar uma missão, resolver uma missão, né, dar passos na direção da evolução pessoal, mas viemos também para botar ordem no nosso sistema familiar. E enquanto não conseguirmos olhar para isso, nós vamos alimentar a indústria farmacêutica. E aí as nossas percepções elas vão estar o tempo todo alteradas. E vamos dar de frente com esses sabotadores internos que a gente desconhece. Exatamente. E que a gente precisa dar passos na direção deles. E com coragem. Sim, e é por isso que eu tento trazer muito isso aos pacientes. Eu falo muito que eu tenho os pacientes que eu mereço. E os meus pacientes têm uma nutri que elas merecem, no caso, a maioria são mulheres, né? Poucos homens também procuram nutricionista. Mas por que eu falo isso? Porque eu trabalho essa questão. E trabalho logo na primeira consulta. O paciente chega para mim, eu já começo a perguntar logo questões que já mexem. Então, eu já tive uma paciente que na primeira consulta eu abordei tudo isso, ela nunca mais retornou. Porque ela chegou para mim falando assim, eu quero perder 15 quilos até dezembro. Por quê? Porque eu quero caber no vestido de madrinha de casamento. Eu falei, mas nada te motiva a emagrecer? Além disso, não. Eu estou satisfeita com eu sou gordinha, mas eu preciso emagrecer para caber no vestido e ficar bem. Gente, eu não consigo fazer esse trabalho meia boca. Eu não consigo, entendeu? Eu faço boca inteira. Ou porque passar dieta só para aquele período é como enxugar gelo. Sim. Ela precisa emagrecer sim, que a gente também tem uma questão, né? Chega paciente para mim com uma gordurinha só, tá com peso adequado, tá bonita, tá legal, os exames estão ótimos, mas tô com uma gordurinha aqui. Eu trabalho um pouquinho a questão comportamental com ela. Eu pergunto, então, o quanto essa gordurinha tá te incomodando? Ah, pouco. Eu sempre quis, porque aí quando eu percebo que é realmente uma questão estética e ela tá bem com ela, e ela tava fazendo terapia, essa moça, eu ajudei ela, dei as orientações todas, eu sou nutricionista, sei. Ela seguiu, perdeu a gordurinha, ficou feliz e foi embora. Ótimo, adorei. Uma das melhores pacientes minhas. Ela queria perder a gordurinha, ela conseguiu, ela teve a alta e ficou feliz. Né? Mas a pessoa chega com uma obesidade mesmo, uma circunferência bem acima, apresentando já problemas de sangue, alteração de glicemia, colesterol, infinidade, síndrome metabólica. E quer emagrecer só para caber no vestido?
Tá. realmente é uma questão aí da loucura localizada mesmo. Então, não sei, às vezes eu trago muitas das vezes essa motivação. O que te motiva a querer fazer uma alimentação saudável? O que te motiva a procurar uma nutricionista? Né? É para caber no vestido, para caber na calça, ou para ver seus filhos, seus netos, Sim. ou para ter saúde, para poder. Eu já vi uma pessoa dizer assim: ó, eu estou procurando nutricionista porque morrer eu sei que eu vou morrer, mas eu estou procurando para não dar trabalho aos outros. Olha, Um paciente cardiopata, já tinha feito 3 cirurgias, não sei quantos estentes. Então, ele é bem consciente, né, da questão, que morrer todo mundo sim. morre. Mas ele não queria ficar na cama dando trabalho para ninguém. É uma questão aí importante. Então tem que saber o que motiva, né, a pessoa a É. mudar o estilo de vida. Tem que ter, mas é algo muito forte. Não é apenas uma roupinha, uma gordurinha. Não, tem que ser algo mesmo. Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero mudar como pessoa, eu quero ser uma pessoa com mais saúde integral. Ok, então vamos. É esse paciente. E vamos lá, vamos que vamos. Então, a alimentação, se a gente olhar por uma questão de se, por exemplo, o sujeito, se a gente olhar a alimentação como um motivo para viver ou para morrer, a gente pode lançar uma pergunta aqui agora. Como é a sua alimentação? Se a sua alimentação é uma alimentação boa, então você é um indivíduo consciente e que está indo da vida para o mais. Bert Hellinger, da constelação familiar, ele fala, a gente pode ir para o mais ou a gente pode ir para o menos. Quando a gente se alimenta bem, a gente, de alguma forma, consciente ou inconsciente, a gente está indo para o sentido do mais. Eu percebo isso porque quando eu comecei a estudar a constelação familiar, a me envolver mais com essa questão de espiritualidade, não é uma espiritualidade religiosa, não. É a espiritualidade, eu, Márcia Pimentel, integrada, plasmada nesse universo que eu entendo como divino, como Deus. Tá? Eu, como ser uno, aqui plasmado, interligados com todos. O açúcar foi saindo da minha vida de forma natural. Foi tão. Eu até estava conversando com um amigo um dia desse, e ele falou, Márcia, de alguma forma o universo está te preparando para que o seu corpo fique limpo, para que você possa atender outras pessoas cada vez mais de forma mais pura, mais limpa, e que possa receber mais intuições, porque na constelação familiar a gente abre uma constelação individual ou em grupo. É engraçado como assim, como as frases vêm, as intuições, as perguntas vêm, entendeu? E a gente vai fazendo aquelas perguntas, aquelas frases direcionadas para a pessoa, para a limpeza do campo, de forma muito intuitiva. E às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, mas como você soube disso? Eu falei assim, olha, eu não soube. A pergunta veio aqui para te fazer. Você que está confirmando para mim que houve um aborto, ou que você tem raiva da sua mãe, ou que teve raiva da sua mãe quando criança. Essas coisas vão acontecendo, vão vindo. E aí a cerveja que eu gostava tanto, eu passei para artesanal. Porque eu fui percebendo que o sabor era diferente, até que a artesanal também saiu. Porque o álcool, de alguma forma, ele é bom para o organismo, porque ele dilata as veias, né? A gente sabe e tal. Mas, por outro, eu comecei a perceber que eu tinha uma dificuldade, até porque a artesanal era muito mais cara, a gente bebia menos, né? E eu comecei a perceber que, mesmo assim, tinha umas dificuldades de conexão, de receber. Aí, quando eu fui tirando, aquilo foi saindo. Aí foi saindo a fritura, a carne eu já não comia de jeito nenhum, carne assim, piscou, eu já não como, né? Respirou, piscou, eu já não como. Eu também não como mais. Eu nem digo respirou porque planta respira, né? Mas assim, piscou, já não como mais. E aí as coisas foram saindo da minha vida de forma muito natural. Assim, tem gente que fala, mas você não tem necessidade? Eu falo, cara, assim, eu gosto de um chocolate. Mas se ele alcança 90% de chocolate, 95% eu fico feliz.
e tem um determinado sorvete de um determinado lugar que não tem gordura, mas o sorvete tem muito sabor, ele leva açúcar. Eu como, porque eu também não quero ser aquela criatura chata e radical. Sim, Né? sim. Mas as coisas foram saindo muito naturalmente. E aí, quando você entra numa alimentação saudável, você caminha para o mais. É uma boa alimentação. Então, você está indo para debaixo do guarda-chuva de Deus, como diz o Bert Hellinger. Ir para o mais é isso. Quando você não julga uma pessoa, não critica, você entende ela como uma pessoa que está te trazendo algo bom. Apesar do comportamento dela, você está indo para o mais. Só para fazer uma analogia, Sim, né? comparativo. Agora, Sim. uma comparação. Agora, quando você está indo para o menos na alimentação, é quando você entra no fast food, né? Quando você se alimenta mal em casa, quando você leva esse tempo todo sem perceber se você precisa se alimentar ou não. Porque quando você leva esse tempo todo, você está percebendo, você está deixando de lado o quê? O seu corpo. Ou seja, você não está alimentando a casa que protege a sua alma. Sim, sim. Ou quando você entra na anorexia, você está deixando de alimentar o quê? A casa que protege a sua alma. Eu não sei se você conhece o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Ele diz o seguinte: Conheço. o espírito, né, ele recebe a incumbência de encarnar. Então, dele sai uma parte que é a alma, e esta alma gera este corpo. Quando a consciência ela não quer entrar no inconsciente para curar o que precisa ser curado, você vai cada vez mais trazendo para a sua alma os sintomas, as doenças, as dores, e que daqui a pouco da alma passa para o corpo de forma sólida. E aí vai trazer um câncer, um tumor de estômago, de vesícula, de intestino, seja lá Exato. do que for. E aqui Né? a Márcia também, sua xará, falou aqui, muitas vezes somente um choque leva a um despertar. E às vezes é uma doença, Sim. né? Alguma questão que passa e aí sim, ela desperta aquilo tudo. Que ela passou a vida quase inteira só no subconsciente, sem trazer à tona. Sim. E aí passa a trazer tudo aquilo e caramba, como é que eu não enxerguei, né? Como é que eu não vi? Mas precisou acontecer um evento. E às vezes, muitas das vezes, um choque cura também, né? Pois é. Esses são os sabotadores internos, né? São, a gente deixa a nossa visão nebulosa para o que a gente precisa olhar. E a gente só consegue dar passos na direção da transformação quando a gente para de querer ter razão. E aí essa é uma fala Exatamente. do Carlos Veiga, que é o meu mais novo professor, que é um curso que eu estou fazendo, que é o GBE, é o Gerenciamento Bioemocional, e que ele nos traz, a partir de umas simples perguntas, a origem da doença. O que a constelação familiar nos traz de forma intuitiva, o GBE nos traz o gerenciamento bioenergético, emocional, ele nos traz a partir de perguntas. São perguntas que nos mostram, no final de tudo, que somos nós quem gerenciamos as doenças do nosso corpo, porque nós queremos que o mundo caiba dentro do nosso modelo de vida. Exatamente. Ou seja, exatamente. O sujeito que a gente olha e que nos incomoda, a gente quer o quê? Mudar o sujeito. A gente quer mudar aquele sujeito, não é que é verdade? E aí, o que a gente faz? A gente começa a controlar a forma como ele vai pensar.
A gente quer controlar a forma como ele vai agir. A gente quer controlar o que ele vai ver, o que ele vai comer, porque ele nos incomoda. Mas o que que nos incomoda ali é o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente come, o que a gente fala. Mas a gente não quer olhar pra gente. A gente quer mudar o outro. E aí, como a gente Já não não quer olhar. como a gente não quer olhar para si, a gente controla o outro. E como a gente vai ficando cada vez mais ansiosa de querer controlar o outro, mas como é que é? A gente gera em nós uma ansiedade impermanente, a gente fica impermanente dentro de nós mesmos, a gente Sim. começa a solidificar essa dor e ela se transforma numa doença. Sim, E aí você vai exatamente. ver, não é? Quantas doenças chegaram no seu consultório que depois você foi olhando e que foi percebendo que o que acontecia? A pessoa não olhava para ela olhava para o que o outro, o que ela achava que o outro devia fazer. E aí o que ela faz? Ela Exatamente. caminha para o menos. Caminhar para o menos é ficar cada vez mais presa nessa matrix. Exatamente. Não é? E só para finalizar essa questão dos sabotadores internos, tem a questão também de herança genética, né? A questão do paladar, a questão da história familiar. E sempre lembrando, gente, porque um comportamento, né, que você levou 30, 40, 50 anos, então, não sei a idade de cada um que está aqui assistindo, não se muda de uma hora para outra. Sim. Né? Primeiro tem que partir do querer mudar para ser mais, né? Para ser melhor, para ser o mais. Né? Então, eu quero, realmente eu quero, então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Quais são as linhas que eu tenho que melhorar em mim? Né? Então, procurar apoio também de nutricionista, que eu, como nutricionista, eu não vou só passar uma alimentação, plano alimentar, dar sugestão de preparações, de cardápio. Não é só isso, mas é tentar entender você, por que está passando por esse problema, por que chegou nesse ponto, sei lá, de obesidade mórbida, ou já chegou doente por alguma doença, e vamos aos poucos. Um pouquinho, cada dia um passo. Sem neurose, sem ansiedade. Eu não prescrevo no primeiro dia aquele plano alimentar bonitinho, tantas colheres, nananã. Não. Dependendo, eu já tive vários pacientes que na primeira consulta não saiu com nada, papel nenhum. Eu dei um papel para ela mesma escrever o que eu preciso melhorar. 3 coisas que você precisa melhorar em você. E vamos refletir sobre isso. Reflexões. E aí eu sempre fico, e eu sempre faço, meu atendimento é mensal, né? Que eu acho que é o que mais as pessoas preferem. Mas para não perder esse vínculo, eu procuro pelo menos semanalmente mandar uma mensagem e perguntar: e aí, como é que tá? Como é que tá a questão tal? Porque eu sempre também passo um questionário motivacional para esse paciente, para entender o quanto ele está motivado, o que faz ele estar motivado de mudar e quais são os pilares mais difíceis, né? As questões, né? Os sabotadores. Eu não escrevo sabotador, mas eu escrevo de uma forma que ela vai me dizer. E aí eu já coloco no prontuário dela os pontos chaves. Sim. E aos poucos eu vou conhecendo mais essa pessoa. Mas cada dia ela vai dando mais dicas, ela vai soltando. E aí sim, eu vou preparando ela de uma forma para que, se houver necessidade de terapia, eu indico, sugiro. Mas eu também faço uma abordagem, né? Não terapêutica, digamos, mas dessa nutrição comportamental. Né? Eu já tive pacientes que choram, né? Durante a consulta. Não é meu objetivo fazer ninguém chorar. Mas quando começa a trazer essas lembranças e dependendo do grau de obesidade, a pessoa já está tão cansada de fazer tanta dieta, de tanta cobrança. E aí vem os sabotadores externos, nesse ínterim, que a sociedade cobra um corpo perfeito o tempo todo.
A mídia quer que você seja linda, perfeita, sempre. A mulher, principalmente, né? A Sim. cobrança do homem não é tão grande quanto a cobrança da mulher. A mulher é sempre mais cobrada em tudo. Ela tem que trabalhar, ela tem que ter filho, ela tem que casar, cuidar bem do marido, cuidar bem da casa, ser melhor em tudo. Ainda ser linda, perfeita e bela e do lar, né? Oh. Então, então questões aí que a pessoa ela fica num ponto que não sabe o que fazer. E essa Uhum. ansiedade de ficar bela e bonita chega num ponto que ela começa a não gostar dela mesma. Porque é uma Uhum. linha muito tênue. Uma coisa é você cuidar da sua saúde, você se amar e cuidar desse instrumento aqui, que Sim, através dele a gente cumpre a nossa missão de vida. sim, Outra questão é a gente ficar a cabeça, né, confusa para atingir um objetivo sim. e se perder aí, e aí não ter saúde aqui. Que primeiramente, o que eu sempre falo é estar mais tranquilo, é de tentar ver o que está trazendo ansiedade, o que está trazendo a compulsão, que está tudo mental e emocional. Então, a gente tem que ir aos poucos, né? É muito chato você ver pacientes meus assim falando: "Ah, mas eu já fui a vários nutricionistas, endócrinos, já fiz dieta, perdi, voltei. Fiz cirurgia bariátrica e recuperei tudo". E aí eu brinco muito. Você operou o estômago, mas a cabeça é igual, não operou a cabeça, operou só o estômago. É E o problema verdade. não é o estômago, O problema é a não cabeça, é. né? Conseguir dar conta de todas as coisas que você não está tendo, para todas as coisas que você não está querendo olhar. E aqui eu queria até falar sobre algo que a Valéria anotou aqui, que ela teve, só depois que ela descobriu que ela teve o refluxo, é que ela começou a se alimentar bem. E o refluxo, ele tem muito a ver com a não aceitação de algo que você não está querendo olhar. Ou seja, ou algo que você está vivendo e que você não Uhum. quer aceitar aquilo por uma É, também. carência, por uma rejeição, por uma escassez, sabe? Eu rejeito aquela questão. E aí é aquela. Pra, e quando ela abre para a comida voltar, é porque há algo em você que é preciso olhar, que está sendo rejeitado de tamanho tão grande, mas tão grande, de uma forma tão grandiosa, que você está colocando para fora agora a comida. Ou seja, o que é emocional já está te atingindo de forma física. Sim, Ou sim. seja, aí sim é legal olhar. Por quê? Porque nós somos guiados por informações. São informações mentais, são informações físicas, são informações da alma que quando parte do coração, o coração tem muito mais neurônios do que o cérebro. Então, assim, se a gente sente algo, eu não quero ir ali, eu não quero ficar perto de fulano, eu não quero. Ok, não precisa ir, não precisa ficar perto de fulano. Mas para e se pergunta: o que o fulano está fazendo que está me incomodando? E o que ele não está fazendo que eu queria que ele fizesse? E aí, quando você chega a esse entendimento, você vai perceber de que forma você quer que alguém encaixe no seu modelo e você vai começar a olhar para o modelo que você tem de vida para aí sim entender aonde está a sua falha. Porque querer que o outro caiba no seu modelo de vida é uma falha. Ele veio para te Sim. trazer uma informação. Talvez ele tenha saído do caminho dele para te trazer uma informação. Vou te contar um negócio. Eu ouvi uma vez uma pessoa conversando o seguinte: cara, eu tinha um namorado que era maravilhoso, ficamos anos juntos, até que de repente o amor acabou, mas a gente ficou amigo e nos separamos. E aí eu tinha uma Hum. amiga que todo relacionamento dela era um problema, porque
eles traíam ela. Então, o que essa pessoa que estava conversando comigo disse, eu indiquei ela para conhecer esse meu ex-namorado, porque ele era um fofo. A gente só não ficou junto porque não deu certo, assim, o amor acabou, chegou um Olha, ponto final. já até Né? sei o Mas que eu aconteceu. apresentei para ela. Passado Ah, um tempo, ela liga para essa pessoa e diz: como você me apresenta aquele homem? Ele me trai o tempo inteiro. Ah, essa pessoa ligou para ele, falou: amiga, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, eu não sei. Eu não sei. Mas quando eu estou perto dela, eu sinto uma vontade de ficar com outras pessoas que é incomparável. É maior que eu, é mais forte que eu. Ou seja, esta pessoa está trazendo algo do sistema dela. Uma mãe que foi submissa, uma avó que foi traída, ou alguém que foi assassinado. A traição é o mote. E aí, o que que ela faz? exatamente. Por amor, eu vou pegar este sintoma que está no meu sistema, vou trazer para mim, para amenizar a vida deste antepassado. A pessoa está viva ou a pessoa já morreu, não importa. Inconscientemente, a gente faz isso. E aí, o que que ela reverbera no outro? A traição. Então, quando ela se une a outra pessoa, ela vai trazer aquele cara bonzinho? Não, ela vai virar a chave nele, que é uma chave. Nós temos todas essas coisas dentro da gente. Então, ela vai virar a chave nele da traição. E aí ele vem como um cara bonzinho, mas passado um tempo, as energias se misturam e ele vai vibrar o que ela precisa para curar nela. Assim como eu Sim. tive uma pessoa que eu constelei, ela chegou para mim e falou assim, por que todo mundo me trai? Aí a gente foi constelar. Aí a gente viu que a traição era algo inerente na família dela, estava ali ligado, da mãe, do pai, da avó. E a fala dela, quando começava um relacionamento? Ah, vamos ver como é que vai ser, né? Se não der certo, eu termino. Ou seja, inconscientemente, ela já entrava Ela no já. relacionamento com o pé atrás. E o que que ela atraía do sujeito? A indiferença. A Sim, porque ela mesma já estava com indiferença. aquilo na mente, né? Ela já entrava. Então, assim, é é o nosso olhar para a alimentação, é o nosso olhar para a vida e é o nosso olhar para a forma como nós nos colocamos na vida. E isso é Sim, interessante que a gente possa perceber, né? Cara, eu queria ficar com conversando com você certeza. mais aqui umas 3 ou 4 horas. É, mas já está acabando aqui, estou vendo, faltam acho que 7 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, porque se a gente deixa a live ser interrompida, pode ser que ela não fique, né? Então eu aqui, Marcelo Pimentel, agradeço profundamente você, agradeço a todos que vieram, que estiveram aqui com a gente. Essas perguntas não vão aparecer depois, eu não sei por que não vão aparecer depois que o vídeo for salvo, mas se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pode responder depois, feliz da A gente pode vida. abrir uma caixinha. Uma caixinha, Isso. eu sempre faço isso depois da live. Uma caixinha, meus stories, e eu vou deixar Aham. lá perguntas sobre a live. E vou deixar aberto para Isso. responder a todos. Pode ser assim, né? Elas ficam no E meu aí eu queria. IGVT direto. Elas não são jogadas fora com Ah, 24 horas, não. Elas ótimo. ficam no meu Porque eu IGVT salvo. direto, tá? E aí eu quero muito agradecer Eu vocês. Eu salvo. sou Márcia Pimentel, faço constelação familiar e vou deixar aqui esses minutos para a Liliane encerrar, também fazer a divulgação do trabalho dela, que é maravilhoso. Isso, Obrigada, então Liliane. vamos lá. Né? Então, só finalizando aqui, agradecer a todos pelas perguntas, né? Os comentários que fizeram aqui, né? Que eu vi, não foram muitas perguntas, mas mais comentários. E só finalizando aquilo que eu estava comentando sobre do meu atendimento, como é que eu faço essa diferenciação, né? De não dieta, que dieta é algo ruim, né, que as pessoas têm em mente. Quando fala dieta, lembra de algo rigoroso, restritivo e já desmotiva qualquer um. Então, eu não trabalho com dieta, eu trabalho com plano alimentar. E
Com relação a doce, né? Às vezes as pessoas têm vontade de comer doce. Dependendo do paciente, se não tiver uma diabetes descompensada, eu não vejo problema no comer aquele doce naquele momento, de você saciar a sua criança interna, saciar aquela vontade, aquele desejo. Mas precisa comer consciente. Então, ter sempre consciência alimentar, comer no presente, no aqui e agora, sentir o sabor do chocolate, comer, ó, experimentar aquele sabor, não, né? Não comer rápido, com prazer, né? Com prazer. Com prazer e fazer as pazes com o alimento. O alimento não é inimigo, gente. Ele é nosso amigo, a gente precisa dele para viver, para nos dar energia, para a gente estar em pé. Então, ele não é inimigo, tá? Então, tirar do pensamento, perder peso. Sim. Tirar, eu percebo as mulheres, principalmente neuróticas, preciso perder peso, ai meu Deus. E comece a colocar na mente, ao invés desse pensamento, colocar assim, eu me amo. E o que eu posso fazer para me cuidar? Sim. É isso. Preciso perder peso? Não, eu me amo. E o que eu preciso fazer para me cuidar e para me amar cada vez mais? O peso é consequência. Só um detalhe. Bem. Eu não sei nem se a gente tem tempo, mas assim, quando você fala eu quero perder peso, o universo entende ipsilitris. Quanto você quer perder? 10 quilos? Ok, um acidente e perde a perna. Perdeu 10 quilos. O universo vai te entender assim. É o que eu quero perder peso, quero perder uma parte de mim. Exatamente. Não é? Então, pode acontecer, né? A gente tá pedindo, então pede. Eu me amo. Aprenda a pedir, de né? Me cuidar. Observar sempre os sinais internos. Se você está pedindo doce, se você está pedindo alguma coisa diferente, observa. Por que está com aquela vontade? O que está te levando? Que sentimento é esse? Ser flexível consigo mesma. Não se cobrar tanto. Cobrança só traz ansiedade, só traz mais vontade de comer e mais compulsão. Nutrição com prazer, né? E o empoderamento. Acho que isso a gente finaliza muito tudo que a gente falou. Acho que a gente ficaria mais tempo aí falando. Vamos marcar uma próxima, amei. Vamos sim, também adorei. Muito obrigada. Gratidão a todos. E é isso aí, um ótimo fim de semana, né? Amanhã maravilhoso para todos. Fiquem com Deus. Isso, aceitação. Fiquem com Deus. Namastê. Tudo de bom.